E ele pegou a minha mão e, sem muita demora, colocou dentro de sua calça, me pedindo silêncio, com tanta força que, quando fui gritar de dor, ele me sufocou. Achei meu príncipe encantado. Quando viramos de costa, Neguinho disparou 3 tiros. Se você é daquelas pessoas que gosta de história longa, que gosta de pôr o foninho e ir fazer os seus afazeres, essa história é para você. Se você é aquela pessoa que tá de férias, não tá fazendo nada da vida, faz uma pipoca, depois volta aqui, dá play nesse vídeo, porque você vai amar essa história. Eu não sei se você vai amar a história, mas ela é longa, tá? Então vamos lá, eu vou ler com vocês. Não li ainda a história, então também não posso dizer se você vai amar, porque nem eu sei se eu vou amar essa história. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Olá, Silvana, tudo bem? Adoro seus vídeos e assisto muito deles. Criei coragem e vou contar minha história. Venho de uma família numerosa, éramos em 12 irmãos, 6 homens e 6 mulheres. Não éramos uma família feliz. Apesar da casa estar sempre cheia, minha mãe, uma mulher guerreira, passou muitos perrengues nas mãos do meu pai, que era um homem agressivo, bebia muito, porém era trabalhador e nunca deixava faltar nada para nós. No entanto, minha mãe, coitada, vivia apanhando dele por qualquer motivo, seja por uma comida que ele gostava ou por uma meia que ele tinha dificuldade de tirar do próprio pé quando chegava bêbado. E achava que minha mãe tinha culpa por ele ser um troglodita que não tirava a própria meia. Mas enfim, foram anos a fio e minha mãe aguentando tudo aquilo para nos proteger. Foram muitas traições da parte dele e algumas cheguei a presenciar quando tinha uma idade aproximada de 8, 9 anos. Quando voltando da escola, sempre para cortar caminho, passava por uma viela, que, apesar de muito assustadora, economizava tempo. Era então que pegava meu pai se esfregando com uma vagabunda qualquer. Ele não parava o que estava fazendo e ainda me mandava ficar quieta e ir embora. Não sei por que, Sil, eu não chegava em casa e contava para minha mãe. Quando ele chegava, ficava olhando para a cara dele enjoada e sempre pensava: quando crescer e me casar, não quero um homem assim, quero encontrar meu príncipe, aquele que me levará aos céus. Guardem essa frase, diz ela. Quando tinha 11 anos, minha mãe me pediu para ir na casa da nossa vizinha, que era um amor de vizinha, aquela que podíamos contar a qualquer hora e para tudo, até nos abrigar quando meu pai ameaçava nos matar. Às vezes, passávamos até 3 dias escondidos em sua casa até a raiva dele passar. Nesse dia, quando entrei no quintal dela e comecei a chamá-la, dei de cara com o tio Neguinho, filho mais velho da nossa querida vizinha, Dona Rita. Eu, toda sorridente, perguntei a ele onde ela estava, porque queria falar com ela. Ele prontamente me levou até um quartinho dos fundos onde Dona Rita costumava guardar retalhos, sobras de costuras que ela fazia em casa. Nesse quartinho, ela separava sacos de retalhos preparados para cortes. Então, como já estava acostumada a entrar neste quarto e muitas vezes eu e meus irmãos ajudávamos a separar os tecidos, ficávamos lá a tarde toda, de um sábado qualquer, separando e guardando. Devíamos isso a ela por sempre nos ajudar. Quando toda feliz, então entrei no quartinho, notei que ela não estava lá. Então, quando me voltei para a porta, tio Neguinho estava parado em frente à porta, já fechando a mesma. E eu, sem maldade alguma, sorri e disse: "Vamos embora, tio, ela não está aqui." E fui de encontro a ele para sair. E ele pegou a minha mão e, sem muita demora, colocou dentro de sua calça, me fazendo acariciar seu membro. Me assustei, pois eu não entendia o que estava acontecendo. Ele olhou para baixo e segurou meu queixo e disse que era para eu ver como ele gostava de mim. Então ele me pegou no colo e enfiou a mão dentro da minha calcinha e introduziu seu dedo. Não sei explicar qual foi minha reação. Ele, a todo momento, me dizia para não ficar tensa, porque ele só estava me demonstrando carinho, mas que eu não podia falar para ninguém, porque teriam inveja de mim, porque sou muito querida. Ele me colocou no chão e fez com que eu beijasse seu membro. Não sabia por que ele me pedia para fazer aquilo, mas obedeci. Quando ele terminou de fazer o que quis comigo,
me deu um beijo na boca e pediu segredo. Saí de lá correndo e quando olhei para trás, ele fez um gesto tipo colocando o dedo na boca, me pedindo silêncio. Shhh. Confesso que nessa noite nem dormi direito pensando no que aconteceu. Era um misto de nojo com excitação e foi nesse dia que descobri meu corpo. A sensação foi extasiante. Passou mais ou menos uma semana, estava no quintal brincando de casinha com minha melhor amiga, quando ele apareceu no muro e me chamou dizendo que Dona Rita queria que eu pegasse algo para entregar à minha mãe. Não queria ir, mas minha amiga me convenceu a ir logo para voltarmos a brincar. Então fui correndo até com minha boneca na mão. Assim que entrei no quintal, ele já me pegou no colo e me levou direto para o quartinho. Ele me deitou em cima daqueles sacos e colocou a mão novamente dentro da minha roupa. Tentei sair, mas ele me forçou a ficar ali. Foi o pior dia da minha vida. Ele se despiu e concluiu o ato com tanta força que quando fui gritar de dor, ele me sufocou. Então chorei querendo me livrar e ele gritava no meu ouvido que eu era uma vadia gostosa, que sabia que eu queria aquilo, que eu seria sempre dele. Quando ele terminou de me violentar, pegou uns pedaços de retalho, abriu minhas pernas e começou a me limpar. E me dizia o tempo todo que não era para contar para ninguém. Enquanto ele me limpava, só o que pensava era fugir dali. Quando voltei para casa, minha amiga me perguntou por que demorei, e ela nem ao menos percebeu minha cara de choro. Falei que não queria mais brincar porque estava com dor de cabeça, mas na verdade estava toda dolorida. Entrei em casa meio escondida, estava com minhas roupas íntimas todas meladas grudando em mim. Corri para o banheiro e tomei um banho. Mal conseguia me tocar de tanta dor. E, à noite, tive pesadelos. Acordei e fui a caminho da sala, quando escutei a televisão ligada. Era meu pai assistindo um programa chamado Sala Especial. Tinha algumas cenas bem picantes, por isso passava de madrugada. Fiquei observando de longe. Algumas cenas me fizeram lembrar do ocorrido. Entrei em choque e foi quando percebi que aquilo que havia me acontecido não era uma coisa legal e tremi de medo, imaginando o que poderia acontecer comigo. Entrei quase em depressão, mas naquela época isso não passava de frescura e comecei a ficar reprimida. Não queria sair de casa, às vezes chorava sozinha, sem ninguém por perto. Pensei em tirar minha própria vida várias vezes, mas sempre que pensava nisso, algo dentro da minha cabeça dizia para não fazer aquilo. Anos se passaram, completei 16 anos e o tal do tio Negrinho sumiu. Nunca mais o vi e também nunca mais pisei na casa da Dona Rita. Só a cumprimentava quando ela estava no portão conversando com minha mãe. Porém, ninguém nunca achou estranho eu não querer mais ir lá. Enfim, com 16 anos, conheci um garoto lindo que havia se mudado para o bairro recentemente. Para ir à escola, passava na frente da casa dele. E um dia ele me chamou para perguntar se a escola era legal. A partir daí, criamos uma amizade muito bonita. Sempre estávamos juntos. As meninas se aproximavam de mim para saber dele. E nessa época, eu estava super apaixonada por ele, mas não demonstrava. Morria de ciúmes quando as meninas perguntavam qualquer coisa sobre ele para mim. Ai, queria morrer. Mas um dia ele me perguntou por que nos tornamos amigos e não namorados. Eu dei risada e disse: Márcio, por que não sou o tipo de menina? Sou negra e feia. As meninas que se interessam por você são lindas, branquinhas e têm os cabelos lindos. Já eu sou a feia e não atraente. Ele riu muito e me chamou de boba e disse que eu seria perfeita para ele. Confesso que fiquei atordoada com a revelação, mas me contive na empolgação. Não queria estragar uma amizade que era perfeita. Não tocamos mais no assunto. Lembra da minha amiga que brincava comigo naquele dia horroroso? Pois bem, ela tinha se mudado para um outro município, não muito longe, mas não mantínhamos contato. E para minha surpresa, ela e a família haviam voltado para o bairro. Ela estava muito mudada, estava linda, uma outra pessoa. Fiquei muito feliz em revê-la. Fofocamos muito, contei todas as novidades. E quando ela estava para ir embora, chega Márcio.
Já percebi que minha amiga olhou para ele interessada. Os apresentei e ele foi gentil, mas não deu muita bola para ela. Queria que eu fosse com ele na quadra. Eu topei na hora e a Jo se convidou para ir junto. Antes mesmo de eu responder, ele falou que queria estar sozinho comigo, porque tinha um segredo para me contar. No fundo, fiquei feliz por ela não ir, porque achei que se ela fosse, eu perderia a atenção dele. Chegamos na quadra e sentamos na arquibancada e começamos a conversar. E eu, curiosa, querendo saber qual era o segredo. Na minha cabeça, achava que ele ia me pedir para que eu arrumasse, termo que usávamos na época era para ficar com alguém, que eu arrumasse a minha amiga para ele. Daí ele me falou que estava com vontade de me dar um beijo, lembrando que até então nunca havia ficado com ninguém. Não sei precisar a sensação que tive nesse momento. Parecia melodia, aquelas palavras. Confesso que fiquei em choque, mas feliz. Aceitei e ele me beijou. Foi mágico, fiquei mais apaixonada e ficamos horas nos beijando, até ele começar a me acariciar, a passar a mão pelo meu corpo. Fiquei apreensiva quando ele colocou a mão dentro da minha calcinha. Pulei para trás, ele ficou sem entender, chorei lembrando do dia que aconteceu no quartinho e ele me fez várias perguntas, mas eu só queria ir embora. Fomos e no outro dia ele passou em casa para irmos à escola e quando estava saindo no portão, a Jo chegou para irmos juntas. Fomos os três e no caminho o silêncio era ensurdecedor. Ela notou que algo não estava bem. Ela perguntou e não quis tocar no assunto. Ele ficou preocupado comigo, então, quando voltamos da escola, já era noitinha porque estudávamos à tarde, ele insistiu para que eu contasse o que havia acontecido. Pensei muito, mas o fiz jurar que não contaria a ninguém. Contei tudo a ele, como tinha acontecido. Ele foi solidário à minha dor e jurou que ninguém mais iria me machucar. Começamos a namorar sério, com pedido aos meus pais e tudo. Passaram-se 2 anos e nós estávamos felizes. Ele, aos poucos, me fez ir perdendo o medo de me entregar. Nossa primeira noite de amor foi maravilhosa, mas nem tudo eram flores na minha vida. Escutava muitas piadas, até mesmo de irmãos e familiares, que eu havia feito macumba para fazer ele se apaixonar por mim. Eu sempre fui muito religiosa, fazia parte da mocidade da Igreja Católica do meu bairro. Acompanhava as missas todos os domingos. Lia muito a Bíblia nas minhas aflições. Isso me acalmava. Muitas vezes perguntavam para ele o que ele tinha visto em mim. E todas as vezes ele respondia que eu era incrível, que me amava demais e eu também amava esse homem. Mas, para toda desgraça, pouca para mim, chegou o fatídico dia em que o tio Neguinho voltou ao bairro. Quando o ouvi, gelei. Meu coração quase saiu pela boca. Estava eu com meus 19 anos e ele estava com seus 30. Ele se aproximou de mim e disse que eu estava muito gostosa e que não tinha me esquecido. Queria correr dali, mas paralisei. Me veio toda a cena na cabeça. Não conseguia sequer chorar. Márcio chegou e me deu um beijo. Fiquei sem reação. Ele o cumprimentou como se já se conhecessem há muito tempo. Confesso que não dei bola para isso. Só peguei na mão do Márcio e puxei ele para entrarmos em casa. Ele percebeu minha angústia naquela hora, mas se distraiu com meu irmão o chamando para jogar vôlei no quintal. Meu dia acabou, só vinha imagens daquele dia horrível. Ao anoitecer, nos arrumamos para ir no baile da escola. Me diverti muito, Jo estava lá também e até me cobrou explicações por não tê-la chamado. Quando me dei por mim, percebi que o DJ do baile era tio Neguinho. Na mesma hora quis ir embora e Márcio se recusou, porque naquele horário seria o mais legal de ficarmos lá. Meu mundo caiu, fiquei para não deixá-lo sozinho. Ele saiu de perto de mim para ir ao banheiro, me deu um beijo e foi. Jo também disse que iria ao banheiro e fiquei sentada na mesa de concreto da merenda. Quando olhei para o lado de onde Neguinho estava, ele me mandou um beijo e fez sinal que a próxima melodia seria dedicada a mim. Tremi mais do que vara verde e saí para ir ao encontro do meu amor.
Quando cheguei próximo ao banheiro, ouvi uma discussão, mas não consegui de imediato identificar quem seria devido ao barulho da música. Quando me aproximei, era Márcio e Jô brigando. Ele a chamava de vagabunda para baixo. Eu não estava entendendo aquilo tudo. Me aproximei dos dois, ele apertando o braço dela, e gritei para que ele a soltasse. Tinha trauma dessas cenas por causa do meu pai e não aceitava homem agredindo mulher nenhuma. Quando ele me perguntou se eu ia defender aquelazinha, sem entender, ele largou e virou as costas. Perguntei a ela o que tinha acontecido. Ela deu de ombros. Então fui atrás dele. Ele estava nervoso. O agarrei por trás e lhe dei um beijo nas costas. Quando foi, ele se virou e notei que ele estava chorando. Perguntei e ele me disse que Jô entrou no banheiro e quando ele estava urinando, ela pegou em seu membro. Ele disse que me amava e não aceitaria aquilo de ninguém, nem da minha amiga. Confesso que subi nas nuvens, achei meu príncipe encantado. Ele me amava e eu a ele. O abracei tão forte que quase o sufoquei. Foi aí que começou a tocar a nossa música, Kiss and Say Goodbye. Muitos que estiveram ouvindo essa música vão se lembrar dessa melodia da época. Me desliguei de tudo e só via ele na minha frente. Quando a melodia acabou, terminamos e ele me chamou para ir embora. Estava tão feliz que nem lembrei da piranha da Jô e muito menos do tio Neguinho. No caminho para casa, avistei meu pai ao longe. Para não passar próximo a ele, cortamos caminho pela escuridão. O tempo todo olhava para ele e me sentia a mulher mais feliz do mundo. Em 5 minutos, idealizei minha vida todinha ao lado dele, até como seria a nossa casa e os nossos filhos. Às vezes, ele me perguntava por que olhava tanto para ele. Só respondi que eu o amava. Ele me beijava e seguimos. Ao terminar de descer o segundo escadão, demos de cara com o tio Neguinho. Eles se abraçaram e fiquei sem entender aquele gesto. Márcio percebeu que não tinha entendido e me perguntou se eu não sabia que tio Neguinho era seu tio de verdade. Meu coração quase parou. Então eles riram e tio Neguinho falou para ele que gostava muito de mim. E ele respondeu que eu era o amorzinho dele. Nessa hora, o semblante do tio Neguinho mudou e falou que ele sim me amava e não ele. Márcio, na hora, ficou sem reação e riu da situação, mas Neguinho repetiu a frase. Quando Márcio percebeu que ele não estava brincando, perguntou o que significava aquilo. Foi quando Márcio percebeu que quem havia me feito mal era ele. Márcio o empurrou e o chamou de desgraçado e tudo mais. Então, eu o puxei para irmos embora e Márcio gritava que não ficaria assim. Quando viramos de costa, Neguinho disparou 3 tiros em Márcio. Ele caiu e também fui atingida 2 vezes. Um tiro pegou no meu ombro e o outro na minha barriga. Comecei a gritar e Neguinho saiu correndo. Minha última lembrança foi ver uma luz se acender e um homem gritando por socorro. Acordei no hospital 3 dias depois. Já acordei chamando o Márcio. Não tinha ninguém no quarto daquele hospital. Veio uma enfermeira me acalmar, como se ela conhecesse o Márcio. A todo tempo perguntei a ela sobre ele, mas ela não fazia ideia de quem eu estava falando. Minha mãe entrou com meu tio no quarto e meu tio me abraçou. Nesse abraço percebi que havia perdido meu grande amor para sempre. Pior ano da minha vida. A partir desse dia entrei em depressão, queria morrer e encontrar com meu príncipe. Foram dias e meses muito dolorosos, só queria estar com ele. Acabei me esquecendo completamente de quem tinha me causado tanta tristeza. A todo tempo me perguntavam quem tinha feito aquilo com a gente, mas acho que meu trauma foi tão grande que apaguei totalmente da minha mente quem foi. Todos os meses que voltava à delegacia, só conseguia me lembrar dos tiros, mas não conseguia me lembrar de quem havia disparado. E você acredita que chegaram a cogitar que eu tinha sido cúmplice ou mandante? Saí de lá revoltada mais ainda. Chegava em casa, me deitava e tentava me lembrar do ocorrido. Muitas vezes tentei tirar minha vida e por isso era vigiada praticamente 24 horas por dia. Meu pai, aquele sujeito agressivo sem caráter, foi um pai muito cuidadoso.
nessa fase da minha vida. Notei que ele tinha parado de bater na minha mãe e muitas vezes pensei, há males que vêm para o bem. Um dia fui à missa de 1 ano da morte do Márcio e elevei meu pensamento a Deus, o questionando por que ele tinha permitido que me tirassem meu príncipe, por que ele não gostava de mim, por que eu não era digna da felicidade, por quê, e chorando muito, vi um rapaz que também chorava olhando para mim. Tentei enxugar as lágrimas, mas elas rolavam mais e mais. Esse rapaz se aproximou e lamentou a minha perda. Agradeci e fiz o mesmo. Quando consegui me acalmar um pouco, ele me perguntou quem eu havia perdido. Disse a ele, mas não perguntei sobre a sua perda. Mesmo assim, ele falou que tinha perdido sua mãezinha. Nesse momento, nos consolamos. Quando eu ia me levantar, ele perguntou se eu morava por ali. Disse que era pertinho. Ele perguntou se eu costumava ir à igreja. Disse que sim. E ele falou, nos vemos na próxima missa. Nos despedimos e fui embora. Quando cheguei em casa, minha mãe me perguntou se eu estava bem e disse que tinha uma pessoa que queria me ver. Quando entrei na sala, vi Dona Rita. Corri e a abracei bem forte. Quando ela me deu um beijo na testa, parecia que tinha levado uma martelada e caí desmaiada. Quando acordei, vi todos ao meu redor. Foi aí que lembrei quem tinha causado tanto mal. Gritei, chorei, minha cabeça parecia que ia explodir. Foi quando chamei a polícia e relataram que eu tinha me lembrado. Dona Rita me implorava perdão pelo que o filho dela havia feito. Eu só a abraçava e só conseguia sentir gratidão por ela. Voltei à delegacia e consegui relatar tudo o que aconteceu naquele dia. Expediram mandado de busca para Neguinho. Porém, Dona Rita foi interrogada, mas ela não fazia ideia de onde ele estava. Depois de muita insistência, viram que realmente ela não sabia do paradeiro dele. Passei muito tempo com medo, mas aos poucos comecei a retomar minha vida. Tinha me esquecido totalmente de ir às missas. Um dia de domingo chuvoso, fui à igreja e chegando lá vi o rapaz que tinha conhecido no aniversário de 1 ano da partida cruel do meu grande amor. Nem sabia o nome dele, mas também não fazia diferença, pois não me interessava. Os meses foram passando e criei uma amizade com Alexandre. Depois do Márcio, não me envolvi com mais ninguém. Porém, todos diziam que já era hora de eu me refazer. Mas só queria mesmo era trabalhar e terminar meus estudos. Mas quando vi, já estava olhando o Alexandre com outros olhos, mas não queria aceitar. Um dia, minha família combinou de alugar um ônibus para ir a uma outra cidade, na casa da minha tia, da tia do meu pai, que estava completando 50 anos, e a festa seria em uma chácara alugada. Era feriado prolongado, mas não quis ir porque depois do ocorrido nunca mais me animei por festas. Insistiram muito para que eu fosse, mas não me fizeram mudar de ideia. Fiquei em casa sozinha, só eu e Deus. Alexandre soube que eu não tinha ido e foi me visitar. Na hora não gostei muito da ideia dele estar ali, mas passei uma tarde agradável com ele. Ao anoitecer, ele se despediu e foi embora. Porém, vi no seu olhar a cara de decepção por não tê-lo convidado a ficar. Sabia que ele estava a fim de mim, mas não estava preparada ainda para outro relacionamento. Ele me disse que se eu precisasse era só bipá-lo. Naquela época tinha-se bip, não era celular, tá, gente? Ele foi embora e entrei. Quando foi de madrugada, recebi um bip do Alexandre dizendo que não estava conseguindo dormir porque estava pensando em mim e que se eu deixasse ele iria ficar comigo. Não respondi nem que sim nem que não. Então comecei a procurar nele motivos para me aproximar dele. Comecei a lembrar de pequenos gestos dele que me alegravam. Foi aí que escutei alguém batendo na porta. Levantei com um sorriso no rosto, pensando realmente que ele gostava de mim e veio me ver a essa hora. Quando abri a porta, meu choque foi enorme. Vi ali na minha frente o Neguinho. Paralisei. Não consegui nem gritar. Ele já veio tampando a minha boca, bateu a porta e me derrubou no chão. Senti o sangue escorrer na minha cabeça. Em momento algum consegui gritar. Ele me batia e ao mesmo tempo me possuía. Quando ele me virou de costas, senti uma dor horrível. Foi aí que gritei de desespero.
Ele me batia tanto, me xingava e me culpava e dizia que a vida dele tinha acabado por minha causa. A polícia vivia à sua procura. Nessa hora, eu só pensava em Deus e pedia com toda a minha alma para que ele me fizesse morrer naquele momento. Enquanto eu era violentada e machucada, pedia a Deus para me libertar. Minha fé foi tão grande que, ao mesmo tempo em que Alexandre chegava à porta, uma viatura da rota ia passando. Parece que senti Alexandre chegando, gritando seu nome. Ele abriu a porta, mesmo sem saber que estava apenas fechada. Quando o neguinho olhou para ele, apontou a arma e disparou. Nesse momento apaguei. A polícia que estava passando entrou. Neguinho foi morto dentro da minha casa, no meio da minha sala. Acordei sendo levada ao hospital e do meu lado parecia um sonho. Alexandre estava comigo. Achei que estivesse vendo fantasma, porque na minha cabeça ele tinha matado Alexandre também. Neguinho me machucou tanto que hoje não tenho movimento na clavícula do lado esquerdo. Fiquei com uma cicatriz enorme do lado esquerdo do rosto e quase perdi a visão. Esse acontecimento foi visto por muitas pessoas, porque chegou a ser notícia no programa do Gil Gomes. Desculpe, Sil, pela longa história. Me casei com Alexandre, que é o meu porto seguro, mas não chegou a ser meu príncipe, meu amor. Nunca consegui esquecer o Márcio. Hoje estou com 53 anos, tenho 3 lindos filhos e o Alexandre me cobra um eu te amo, mas eu não consigo. Gostaria que vocês me dessem uma opinião. Digo ao Alexandre que o amo só para satisfazê-lo. Um abraço enorme a todos que irão, acho que, escutar minha história contada por você, Sil. Obrigada. Gente do céu, olha, dificilmente eu encho os meus olhos de lágrima, né? Vocês não estavam olhando porque eu estava virado para cá, mas que história. E muita gente aí reclamando da vida, né? Reclamando. Ah, porque o meu marido tá me traindo. Ah, porque eu vi conversa. Vocês não sabem o que é passar perrengue na vida. Vocês reclamam de barriga cheia e não fazem nada para mudar a realidade, né? Olha, eu quero te dar os parabéns por ter superado tudo isso. Esquecer a gente não esquece. A gente nunca vai esquecer. Isso faz parte da gente como uma tatuagem. Mas nós temos a escolha de ficar trazendo isso e se vitimizando ou superar. Em relação a você dizer para o Alexandre que o ama ou não o ama, isso é besteira. Porque você vincula ao Márcio o ideal que você não teve. Por exemplo, ele era o seu amor naquele momento, mas não tem como saber o que ia acontecer no futuro, se realmente ia dar certo. Então você se atrela àquele momento ali, aquele amor de adolescentes. Mas amor não é isso. Amor, você sente pelo Alexandre também, pelos seus filhos. Então quando você fala pro Alexandre que ama ele, você o ama. Não é mentira, ele está com você. Você não ia ter 3 filhos de um homem que você não ama, mas o teu príncipe, como você fala, que é aquilo que a gente cresce acreditando que precisa ter um príncipe, né? É lá, aquele rapaz. Eu vou contar para você uma pequena história aqui que vai fazer você entender o que eu tô te dizendo. Eu tinha o meu primeiro namoradinho quando eu tinha 13 anos, ele me deu um anel de presente, nunca ninguém me dava presente, ele me deu um anel de prata com uma pedra, era a coisa mais linda. E eu era apaixonadinha por ele, assim, ele era, nossa, o amor da minha vida, sabe? Ele me amava e de repente, meus pais se mudaram de cidade e eu fiquei apavorada, ele não morava na mesma cidade, morava a 10 quilômetros e a gente se mudou para uma cidade 30 ou 40 quilômetros dali, talvez um pouco mais, não me lembro. Mas eu fui embora, eu tinha 13 anos, gente. Tinha acabado de virar mocinha, como dizem. Apaixonadinha por esse rapaz. E aí, esse rapaz tinha ido já na minha casa, meus pais sabiam tudo. Ele tinha 17, eu tinha 13. Ele não tinha carteira de motorista. Sabendo que eu fui embora, também não existia celular, não existia bip, não existia nada. Existia telefone fixo. E a vizinha que tinha telefone fixo, a gente acabava usando o telefone dela. Ele sabia o telefone dessa vizinha. O que aconteceu? Pegou o carro do pai dele, foi para lá, na volta, me viu, a gente ficou junto, não fizemos nada, eu era virgem, eu perdi minha virgindade com quase 18 anos.
E aí foi na minha casa, tudo, a gente saiu, tomar um sorvete, levou meu irmão mais novo junto, senão minha mãe não deixava, né? Porque minha mãe tinha medo, então, beleza. Na volta, ele capotou esse carro e quase morreu. E o pai dele, perante isso, ele tinha roubado o carro do pai, né? Perante isso, o pai dele mandou ele embora estudar. O tempo foi passando, eu nunca esqueci esse homem, não tinha como ir atrás, e foi passando e passando, conheci o pai dos meus filhos, acabei indo morar com ele. Quando eu tinha 21 anos, eu tinha 13. Com 21 anos de idade, sem esquecer o amor da minha vida, eu decidi um dia pegar o telefone do meu trabalho e ligar na casa da mãe dele. E ele atendeu, ele estava de férias na casa da mãe dele, ele atendeu o telefone. E aquilo virou um turbilhão dentro de mim, eu não conseguia mais esconder aquilo do meu marido, eu não tinha filho, não tinha nada. E eu cheguei um dia e falei, olha, aconteceu isso, eu não consigo esconder, eu não consigo esquecer, eu preciso encontrar com ele. Eu preciso encontrar com ele, eu não vou conseguir seguir em frente com você sem encerrar isso lá atrás. E aí ele falou assim, é isso que você quer? Eu falei, eu preciso disso. E vocês sabem que, acho que por conta disso, eu nunca consegui viver uma grande paixão, um grande amor com o pai dos meus filhos, sabe? Porque eu ficava ligada lá, igual você, mesma coisa. Eu também tive meus 2 filhos, mas aquela coisa. Só que nesse caso, ele estava vivo. E eu voltei. E o pai dos meus filhos me ajudou. Eu não sei como vocês julgam isso, eu acho que isso foi incrível da parte dele. Ele falou, ok, então você vai lá encontrar com ele. Se você achar que ele é o amor da sua vida, você fique por lá, que eu mando entregar suas coisas na casa da sua mãe. Se você chegar lá e quebrar a cara, você volta e vai esquecer isso. E foi o que aconteceu. Eu cheguei lá e falei, não é mais a mesma pessoa. Eu nem lembrava direito da pessoa. Eu lembrava só da sensação que eu tinha ali, daquele primeiro beijo, daquele amor, daquele afago, daquele ideal. Quando eu cheguei lá, a pessoa era outra pessoa. Ela tinha tido as vivências dela, era outra pessoa. Haviam se passado 8 anos. E aí eu voltei e falei pro pai dos meus filhos, eu falei, olha, não é nada do que estava na minha cabeça, não era nada daquilo. Eu amadureci, ele amadureceu, e foi isso, só que você não vai poder tirar a prova. Então você continua alimentando o ideal. Mas depois disso, eu amei outras pessoas, homem, mulher, né? Me apaixonei de novo, conheci novos homens e percebi que aquilo lá era só uma fantasia. Você não vai poder fazer isso. Então, minha filha, olhe bem nos olhos do seu marido e fale o quanto você o ama e quanto você é grata por ele estar com você, por ele não ter morrido também. Eu acho que o que está faltando aqui um pouquinho para você, apesar de tudo que você passou, é nesse momento, já que você me escreveu, é praticar a gratidão. Gratidão por estar viva, gratidão pelo universo ter levado aquele homem, gratidão por, apesar de tudo, apesar de você ter perdido o seu amor, você ter continuado a tua jornada e ter a possibilidade de ter colocado no mundo 3 vidas que você está cuidando. Então, o dia que você desencarnar, quem sabe o Márcio vai estar te esperando ou não, porque são as nossas experiências. A gente casa com uma pessoa achando que vai ser para sempre, daqui a pouco essa pessoa está nos traindo. E a gente não pode se apegar àquele ideal. O que falta para você aqui é aceitar. Aceita o que aconteceu, segue sua vida e seja grata. A gratidão é tudo nesse mundo. E vocês? Deixem aqui os comentários de vocês. Eu falei que essa história era longa e é incrível. E parabéns mais uma vez pela superação, porque superar é diferente de esquecer.